Entrevista. Outubro Rosa. Psicóloga possui grande importância na luta contra o câncer de mama. A campanha Outubro Rosa acontece anualmente com o objetivo de prevenir o câncer de mama, um dos mais comuns registrados entre mulheres. Quanto antes o diagnóstico da doença for feito, maiores são as chances de cura durante o tratamento. Mas o que pouca gente sabe é que, além da quimioterapia e dos remédios ingeridos pelos pacientes, a psicóloga também possui lugar de grande importância na luta contra o câncer de mama. Para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com a psicóloga Silene Barbi. Bom dia, Silene, tudo bem com você? Bom dia, obrigada pelo convite. E ainda mais em um mês tão especial como esse, não é? O Outubro Rosa é uma campanha que realmente deve ser realçada entre os vários assuntos, não é, Silene? Sim, isso porque essa doença, ela tem uma incidência muito grande no Brasil, de um modo geral, e é o segundo câncer que mais afeta as mulheres. E nós sabemos que, embora todos os tratamentos, né, como intervenções cirúrgicas, a quimioterapia, a radioterapia, quando necessário, se faz muito necessário, por conta da sua eficácia, um acompanhamento psicológico. Uma vez que, embora a mulher apresente muitas complicações que são físicas, as perspectivas psicológicas, elas podem ter uma incidência muito importante, tanto na melhora como na piora do quadro. Situações como, por exemplo, a depressão e a ansiedade são patologias que podem piorar em muito o desenvolvimento da doença. Agora, Silene, o câncer de mama, ele pode trazer diferentes impactos físicos para o paciente, não é verdade? Sim, isso porque quando a gente está falando de mulher, a gente pode entender que a mama, ela tem uma representação muito importante na vida feminina, tanto do ponto de vista maternal, como do ponto de vista sexual. Ela tem uma simbologia muito profunda. Então, qualquer que seja o afetamento, tanto no sentido da perda total, que seria a necessidade de se fazer uma retirada da mama, a mastectomia, como alguma outra intervenção cirúrgica que eventualmente possa deixar uma sequela, ela vai deixar uma marca muito importante na vida psicológica da mulher, se ela não conseguir lidar com isso de uma forma favorável. Exato, não é? Hoje, como estética, não é? A mulher se veste e ela também tem essa questão do realçar os seios. Isso faz parte hoje até da cultura da sociedade, não é? As pessoas dão um grande valor a isso e a mulher que perde aquilo, ela pode acreditar que está feia. Sim, é por isso que se faz muito necessário que a mulher tenha esse olhar voltado para esse cuidado psicológico, né? Para conseguir de uma forma mais equilibrada, se ponderar e tornar mais capaz na resolução de problemas, no enfrentamento de todos os desafios que virão, no sentido de que ela vai precisar, talvez, se reorganizar no trabalho, nas perspectivas familiares e se recolocar como pessoa, ainda que no trabalho de dar conta de vencer uma doença que é tão complicada, né? Silene, você falou em se recolocar como pessoa. Este tipo de doença, o câncer de mama, ele também causa impactos sociais na vida do ser humano, da mulher mais especificamente? Sim, é óbvio. Agora, uma coisa não pode ser negada. Muitos dos sintomas que essa mulher vai desenvolver, eles são mais psicológicos do que físicos. Muitas vezes as mulheres perdem peso, por exemplo, e em alguns casos nem é devido realmente à quimioterapia ou à doença em si, mas a fatores psicológicos que fazem com que ela se deprima demais
do que ela poderia se deprimir. Porque é sabido que para quase todas as mulheres, elas vão passar por algumas fases, né? A primeira fase seria uma fase que ela se retrai e que ela nega, que ela se isola. Uma segunda fase seria assim, uma raiva, no sentido, por que isso aconteceu comigo, né? Por que eu? Então, ela tende a se vitimizar. E assim, a gente não pode determinar que isso vai ser nessa forma linear e nem que isso vai ser para todas as pessoas, né? Então, assim, primeiro a gente considera o aspecto da negação, o segundo da raiva, o terceiro geralmente é uma barganha com a vida ou com Deus, enfim. Ela pensa assim, eu vou mudar, mas ela faz uma colocação meio que para a divindade mesmo, mas para que haja uma melhora, né? Eu vou melhorar como pessoa se eu conseguir vencer isso e tal. Só que geralmente não funciona dessa forma, né? Então aí a mulher costuma se deprimir. Eu não sei qual que é a perspectiva, eu não sei se o câncer vai se espalhar de alguma forma, se ele vai voltar depois, mas quando ela consegue elaborar bem todo esse processo, a terceira fase costuma ser a aceitação. E a aceitação, ela vem com uma demanda interessante, que é a possibilidade de uma reinvenção da mulher, de uma reestruturação, de um reencontro, tanto com o seu aspecto físico, com o seu corpo, como com algumas questões de mudança realmente no seu aspecto de espiritualidade, psicológicos, né, de construção mesmo de personalidade. O que eu posso mudar mediante tudo isso que está me acontecendo? Entendi. E muitas vezes, no caso, a psicologia, ela acaba sendo fundamental nesse processo. Inclusive, enquanto eu me preparava para essa entrevista, eu encontrei essa expressão psico-oncologia. Não é que eu queria que você falasse um pouco Sim. sobre esse método que o profissional acaba adotando. Sim. A psicologia ela pode ajudar muito no sentido de que, a princípio, nós poderíamos pensar num esclarecimento a nível informativo mesmo, né? Quanto mais a mulher, você que está nos ouvindo, que está possuindo essa patologia ou que tem alguém no seu ambiente que tenha, quanto mais a pessoa se informar a respeito do que seja o câncer, das possíveis condições que ela irá enfrentar, se o seu quadro está evoluindo dessa ou daquela forma. Então, assim, só que guardando sempre uma colocação que é muito importante, é a não comparação. A não comparação tanto com as pessoas que estariam piores como aquelas que estariam melhores, porque cada um é um, né? Então, assim, quando a gente pensa em psico-oncologia, basicamente a gente vai pensar em um aspecto que é neurológico, psicológico, imunológico, hormonal e físico. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos a soma de todos esses aspectos para que se componha o ser humano. Então, assim, à medida em que eu penso de uma determinada forma, eu secreto hormônios. Quando eu secreto hormônios, eu vou acionar o meu sistema imunológico, que dependendo da forma como eu fiz, ele vai me dar um prognóstico mais positivo ou mais negativo. Porque o que ocorre com o ser humano? À medida em que eu me coloco com pensamentos muito negativos, que eu tenho sempre uma visão muito negativada de mim, do futuro, do como as pessoas vão interagir comigo, de como eu vou me colocar, e aí a gente poderia citar uma expressão interessante que se usa na psicologia, que é desenvolver o espírito de luta. Quer dizer, o quanto eu vou estar predisponente para essas mudanças, o quanto eu vou me colocar perseverante. E aí, nesse aspecto, a gente poderia salientar também a dimensão espiritual, né? A fé, ela tem o poder de eliciar uma posição mais positiva da mulher. Mas não é só isso.
é aprender também, por exemplo, com a psicologia, exercícios de respiração, exercícios de relaxamento, porque à medida em que essa é uma condição da qual a mulher não tem um controle muito efetivo, então vem questões como, por exemplo, eu não posso dominar o que está me acontecendo, mas se quando ela tem dor, se quando ela se vê numa perspectiva de tristeza, ela conseguir pelo menos ter um autocontrole do seu emocional, sobre as suas emoções, sobre o seu psicológico, ela vai conseguir ter um manejo melhor das situações na hora da dor, conseguir se articular dentro dessa necessidade de tomada de decisão, aceitar um pouco mais ajuda, pedir ajuda, né? Vamos dizer que envolver outras pessoas também no seu tratamento, uma vez que a família é fundamental, né? A família dando apoio, a família cuidando, né? Então, ela precisa estar empoderada para que ela seja capaz de pensar com clareza e fazer com que todos os seus aspectos neuroquímicos eles venham a trabalhar em benefício dela e não contra ela. Agora, nesse sentido, como que o psicólogo age no consultório para disparar esse gatilho que faça com que a mulher tenha uma visão tal qual você descreveu? Ele ouve as angústias, as dúvidas, os medos, os desejos dos pacientes. Como que funciona ali no tete a tete, né? No face a face? Sim, veja bem, a ciência já sabe que nós possuímos no nosso sistema imunológico as células killer, né, muito difundidas, são células de proteção e que incidem no momento dessa luta contra uma patologia como essa, né, de uma forma muito importante. Então, assim, você precisa fazer com que o sujeito pense diferente, que ele reavalie todo o seu sistema de crenças, porque na maioria das vezes as pessoas elas ficam muito pessimistas, só considerando uma possibilidade de prognóstico ruim, de vou morrer. Morte, primeira ou de coisa, perda. Né? Vou morrer. Então, assim, o que você precisa trabalhar? Você precisa trabalhar uma dimensão da autoestima, de valorização da mulher, para que ela venha a olhar para si, aproveitar esse momento e poder, por exemplo, se desvencilhar de culpas, porque embora isso possa parecer absurdo, muitas mulheres se sentem culpadas. Culpadas por quê? Porque precisam de um repouso, porque precisam se retirar muitas vezes daquela disputa pelo trabalho. Então é um momento que ela precisa acalmar o seu coração, ela precisa de tranquilidade para conseguir lidar com isso e consigo mesma, para que ela possa estar em paz. Então, nesse aspecto, a gente poderia salientar aqui que grupos são muito favoráveis. Ela, quando está num grupo com outras pessoas que possuem a mesma condição naquele momento, elas passam a ouvir da outra, que a outra muitas vezes tem os mesmos medos, os mesmos receios, as mesmas limitações que ela própria tem, mas achava que era uma condição só sua. E existem a possibilidade, inclusive, de participar de grupos até online. Eu sei que existe um grupo interessante que chama Reviver. É uma comunidade e ela pode estar fazendo parte dessa comunidade. Então, assim, eles têm chat de discussão, eles têm propostas de inclusão dessas mulheres para que elas saiam do isolamento, para que elas passem a cultivar um amor próprio mais externalizado, para que elas tenham a possibilidade de se amar mais, de falar mais de si e de admitir que realmente essa é uma fase e que você tem medo, isso é natural. Mas você sabe que dúvida que eu tenho, Silene? Às vezes eu escuto que o psicólogo, ele apenas ouve o paciente, não é? E praticamente não opina ou
enfim, como que funciona isso? O psicólogo, ele realmente apenas ouve, ou ele tem também que indicar caminhos e ser um pouquinho mais, até agir um pouco mais de autoridade, digamos assim? Então, é que aí a gente já vai entrar numa discussão um pouco mais complexa, porque não existe uma psicologia, existem psicologias. Existe realmente uma abordagem, ou mais de uma psicológica, geralmente a psicanálise, que ele tem uma interação onde o psicólogo ele ouve mais, ele fala menos, ele é menos interventivo. Né? Agora, existem outras psicologias onde o psicólogo ele tem uma atuação mais ativa, onde ele sim fala bastante, onde ele sugere e onde ele tem a possibilidade de evocar desse paciente que ele mesmo encontre as suas respostas, né? Porque, na verdade, psicólogo, nem psicologia tem a possibilidade de dar para você uma resposta que está contida no outro, né? Porque você que tem que dar conta realmente do que vai ser bom para você, né? Então, o psicólogo ele pode fazer algumas sugestões, como no meu caso, por exemplo, eu sou uma psicóloga que promove essa interação. Eu não sou uma psicóloga que fico só ouvindo. Eu falo bastante com os meus pacientes à medida em que a gente percebe essa demanda, né? Que o psicólogo, ele percebe que o paciente, ele necessita ouvir, ele quer ouvir. Então, você faz algumas propostas de intervenção mesmo, né? E se você pensasse assim, será que não seria assim uma outra possibilidade? Agora, dependendo do profissional que você procure, realmente ele vai ficar mais calado. Entendi. Ô, Carol, se eu fosse ser psicólogo, eu ia ser dessa segunda escola aí, viu? Me ajuda. Mais tagarelinho um pouco. Porque eu tô vendo ali a pessoa, né, se abrindo e tal. Se eu não falasse, eu acho que eu, né, não me seguraria ali. Tem que falar, sim. Agora, é importante destacar, Silene, a questão do papel da família em todo esse processo. Porque o paciente, a paciente nesse caso, ela não está sozinha. Sim, a família é fundamental. Inclusive, no que diz respeito ao câncer de mama mesmo, quando a mulher, por exemplo, ela precisa fazer uma mastectomia, que é a retirada do seio, parcial ou total, o adequado é que se faça um trabalho de cuidado com a mulher e com o seu parceiro também. Né? Porque no momento que haja a interação ali a dois, esse aspecto deve ser bem trabalhado, porque senão ele pode ser gerador de um complicador posterior. Entendi. Ao aparecimento da doença. Agora, você disse que às vezes a mulher se sente culpada, porque ela para de trabalhar, então ela, na opinião dela, é como se ela estivesse dando prejuízo, não estivesse somando. Então, a psicologia, a família, ela tem que realmente amparar e fazer com que a pessoa se sinta confortável, não é? Que ela não tem culpa daquilo. Lógico que não. E outra, que tal se pensássemos que é um momento de reflexão, de reconstrução, de recomeço, e que ela pudesse estar em paz com esse repouso, que ela se utilizasse desse momento para rever alguns conceitos, para realmente se descobrir, se aproximar de si, olhar para si com mais amor, com mais carinho, com mais cuidado. Então, poderia ser um momento positivo também, se ela olhasse para essa dimensão mais profunda, porque o nosso modelo de vida faz com que as pessoas estejam muito voltadas para fora, muito voltadas para a produção, para o encontro com os outros mesmo, e pouco voltados para si, para esse aspecto mais espiritualizado, mais individualizado. É como se nós vivêssemos um momento onde é egoísta pensar em si. Mas não é assim que funciona. Eu costumo dizer até para os meus pacientes que têm esse entrave e que estão nessa luta, de que um dos mandamentos de Jesus é amar ao outro como a si mesmo.
ele não diz só ama o outro, ele diz ama o outro como a si mesmo, de modo que eu preciso amar a mim, eu preciso estar comigo, cuidar de mim. Isso não é ser egoísta. E quando a gente fala de uma patologia como essa, acima de tudo, a pessoa precisa estar de bem consigo, precisa gostar de si, e isso é uma vivência que você aprende, que você desenvolve. Por isso que a psicologia ela é tão importante assim, para que você consiga fazer essa reconciliação consigo mesma, né? Porque nós vemos ainda, nós estamos vindo de uma época ainda, da qual o câncer é muito estigmatizado ainda. Né? A gente vem ainda lutando contra esse estigma social, né? Como uma doença que ainda traz muitas marcas, um peso, uma iminência de morte. E não é assim, porque muitas mulheres conseguem ter uma vida saudável depois que vencem o câncer. O prognóstico de cura é muito maior hoje do que era 20 anos atrás. Não significa que você vai desenvolver essa doença e que você vai fatidicamente falecer ou ter uma vida ruim. Não, é circunstanciado a um tratamento, e se você estiver bem psicologicamente, você com certeza vai ter uma possibilidade maior de reagir bem a todas as intervenções e a todos aqueles sintomas que são inerentes ao tratamento mesmo, né? E que às vezes tornam a vida um pouco dolorosa naquele momento. Silene, nosso tempo está indo para o final, mas tem uma questão que eu acho de fundamental importância que eu quero colocar aqui para você. Qual que é a importância do perdão em tudo isso que você colocou, né? Porque diante de um câncer nos vem a morte. A morte, ela surge diante de nossos olhos. Olha, eu posso morrer. Eu posso morrer em 6 meses, eu posso morrer em 1 ano. E aí nós todos temos muitas experiências. Eu, por exemplo, uma outra pessoa, cada pessoa tem sua própria carreira, né, de vida, digamos assim. Aí um faz 10 anos que não conversa com o pai, o outro já não conversa com o irmão, faz 20, e tem toda essa situação, não é? Nesse momento a pessoa está mais suscetível ao perdão, não está? Ela pode, assim, falar, olha, eu vou morrer, eu posso morrer, eu tenho que perdoar ou não. Como que funciona o perdão nesse processo? Ele pode ajudar? Sim, eu entendo que nessa fase de doença, ainda assim os seres humanos são diferentes. Então, alguns podem ser que fiquem mais suscetíveis a perdoar e a rever toda essa problemática, outros não. Vai depender, claro, de cada pessoa. Mas é evidente que o perdão, ele não se desliga, ele na verdade, o ressentimento. E o que é ressentir? Ressentir é sentir de novo. Então, todas as vezes que você deixa de perdoar, ressentindo alguma rusga que você traz com algum parceiro de caminhada seu, significa que você todos os dias sente de novo aquela ofensa. E o sentir de novo te coloca numa posição passiva de quem... É mais ou menos como se a gente dissesse redoer, reviver, refazer aquela marca, aquele estigma, aquela dor. Então, assim, o perdão, ele é libertador à medida em que você se livra, você se desconecta da necessidade de ressentir aquela dor. Então, você olha para frente, para novas perspectivas. Se houve uma ofensa, você deixa ela de lado e vai viver outras experiências mais positivas, mais prazerosas. Então, assim, por isso que a gente salienta bastante o aspecto importante que seria da reconexão com a espiritualidade, seja na religião que for. Né, seja o credo que a pessoa professe, não depende. Assim, não existe religião melhor, religião pior. A religião boa é aquela que te faz bem. Né? Então, assim, seria interessante, e é sabido que as pessoas que têm esse olhar para a sua espiritualidade nesse momento, elas vão apresentar um prognóstico mais positivo, de melhora a um prazo menor do que aquelas que ainda se mantêm apegadas, né? Aquelas pessoas que só olham para fora,
fora, aquelas pessoas que só têm preocupações que são materiais e que não concebem a possibilidade de olhar para si realmente, nesse olhar mais voltado para a sua própria espiritualidade, para a sua melhora como pessoa, uma reavaliação de todas as suas crenças, e tudo isso perpassa também pelo aspecto da espiritualidade. Perdoar sempre é bom, né? Silene, muito obrigado então pela sua presença, participação muito oportuna. Se você ainda tiver alguma coisa que você acha importante para realçar agora no final, o tempo é agora. Mas eu já te convido para voltar daqui a alguns dias, não é? E continuar esse assunto ou algum assunto aí relacionado, porque as pessoas elas precisam mesmo desse direcionamento diante de problemas tão complexos como uma doença ou percas ou tantas outras coisas parecidas que nos fazem sofrer e muitas vezes nós não sabemos como agir. Eu diria a quem está nos ouvindo que as pessoas não fiquem sozinhas, que elas busquem ajuda. Muitos problemas são difíceis mesmo para a gente solucionar e sozinho é mais difícil. Com o outro, com o apoio, as coisas ficam mais leves, o fardo dividido é um fardo que se alivia. Então as mulheres que estejam nesse momento nos ouvindo, busquem ajuda, busquem uma palavra, da maneira como puderem, como quiserem, para que consigam carregar esse peso que é momentâneo, com um pouco mais de facilidade, e que estejam abertas à mudança, à aquisição de novas habilidades, de perdoar, enfim, de construir uma vida nova a partir de uma situação tão difícil como estejam enfrentando no momento. Jornal da Cidade.